Fala, Bruno. Obrigado, meu amigo. Tá aqui. Imagina. Não, João, obrigado pelo convite. A gente estava numa outra atividade, né? Aí vê a diferença, a assimetria de meios de produção, né? Falar o classicão da economia, né? Até para criar bem simbólico é diferente. A gente usar a internet de um sindicato para entrevistar o João, caiu tudo. E aí invertemos a lógica e agora participa do canal do João. Bem-vindo. Que bom que você está aqui, que bom que eu estou aqui, né? Queria te agradecer para estar no outro, mas igual estamos tudo junto aí. Tá, eu tive sorte. Estou pensando de uma maneira egoísta. Tive sorte. Imagina, aí. Tá ótimo. Mas você destacou bem, né? Os aparelhos privados de hegemonia, o aparelho de Estado, eles têm um poder muito maior do que qualquer pessoa independente, qualquer trabalhador, qualquer sindicato que tem que se organizar. Mas, Bruno, eu queria aproveitar que você é um especialista em Oriente Médio, né? E a gente está vivendo há muito tempo, mas acho que as últimas semanas foram mais decisivas ali. Você concorda comigo, Bruno, que as últimas semanas foram bem decisivas? As últimas 2 semanas? Concordo. O período posterior ao acordo de cessar-fogo do Líbano, aparentemente seria uma vitória tática para o eixo da resistência, e com a queda do governo da Síria, tudo se inverteu. Concordo. A gente estava até conversando informalmente ontem, né? E aí eu estava comentando, você concorda com aquela minha observação que dos países ali, claro, a Síria foi a maior derrotada, a Síria do Assad, porque o regime caiu. Mas entre os outros participantes daquele xadrez ali do Oriente Médio, o Irã foi o principal derrotado, né? Sim, eu até queria complementar. A gente recebe muita informação e às vezes eu tenho tempo de checar, outras não. Essa eu consegui checar. Então, a gente conversou informalmente, o João e eu, e ele fez uma observação que eu acho que está correto, né? Eu tenho descendência árabe paterna, não quer dizer muita coisa, né? O Guga Chakra também tem, mas eu tenho uma militância na colônia árabe, eu tenho militância para a Palestina. E aí a gente fica, às vezes, entre a razão e o posicionamento. Aí, João, se você me permite, eu estou com uma informação bem de dentro, que chegou recentemente, eu dei uma checada e meio que vários primos e primas que são ainda mais envolvidos que eu confirmaram, talvez seja a versão doméstica, né, interna corporis do mundo árabe, do mundo islâmico, para a queda do Bashar. Posso ler aqui rapidinho, que é muita informação? Claro, obrigado. Só não vou falar quem assinou, tá? É porque eu recebi de terceiros. E aí vai dar uma complicada aqui. Me dá só um segundinho. Tranquilo. Ó, abriu já, tá? Então é o seguinte, até a tradução é mal feita, eu vou ler com calma. Você vai me interrompendo o quanto quiser, pode ser? Claro. Senão vai ficar monólogo, né? O título não é nem um artigo, o título do informe é A Síria e a Frente de Resistência. Está mal traduzido isso aqui. Mas vamos lá. Há um ano, ou seja, início de dezembro de 2023, o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos aterrissou em Damasco subitamente. E aí, com muita velocidade, esse chanceler dos Emirados normalizou as relações entre o governo Bashar al-Assad e os países do Golfo Pérsico, ou da Península Arábica, especificamente 2, Arábia Saudita e Emirados. Depois disso, muitas coisas aconteceram e muitas decisões foram emitidas a partir de Damasco, atingindo a decisão do eixo da resistência, em geral, mais especificamente o Hezbollah e o Irã. Quais são essas decisões? Uma ordem da segurança política síria, que é um negócio seríssimo, né, repressão interna, para fechar as escolas iranianas, incluindo seminários religiosos de referência xiita, e impedindo os iranianos de alugar casas, locais físicos, e limitando o número de visitantes, não é emissários do governo iraniano, visitantes, a 200 por semana. Gradativamente, as atividades iranianas foram reduzindo, especialmente aquelas que não eram militares, que é como o pessoal funciona. Atividades humanitárias, assistência social, patrocínio... Bruno, posso te interromper?
Só fechar a frase aqui. Tá. Patrocínio de orfanatos e atividades culturais. Coisas que eram do conhecimento do Departamento de Interior da Síria. Pode falar, sem problema. Só para ver se eu estou entendendo. Você está dizendo que antes da queda do regime do Assad, houve essa reunião, foi isso? Isso. Essa reunião foi com a HTS, não, foi com o regime do Assad. Foi o governo Assad e a chancelaria dos Emirados, em nome dos Emirados e Arábia Saudita. Então estava havendo uma aproximação do regime do Assad com um eixo mais sunita, que não é da resistência, que é ao contrário, né? Que é um eixo do imperialismo, né? Não, a Arábia Saudita, a gente pode dizer que a Arábia Saudita é do eixo do imperialismo? Acho que claro, né? Cara, eu tenho um certo cuidado com isso, porque a Arábia Saudita e Emirados, eles ingressaram no BRICS. E a Arábia Saudita, ela reatou relações diplomáticas com o Irã através da China, que a China tem investimentos conjuntos, comuns entre os dois países. Mas também tem um certo cuidado de afirmar o eixo sunita, porque o sunismo é muito grande e ele tem dois polos, tá? Dois polos formadores de clérigos religiosos. Ou tu forma clérigo no Egito ou na Arábia Saudita. Já o xiismo, ou se forma clérigo no Iraque ou no Irã. É isso ou nada. Perfeito. Não tem seminário teológico em todo o planeta. Mas esta aproximação seria uma espécie de distensionamento do governo sírio, ou seja, do governo Assad, da presença do aparelho religioso cultural do Irã na Síria. O Irã nunca chega só com as armas, ele chega com todo o seu aparelho cultural. E aí começou a complicar mais ainda. Por quê? Porque na sequência, colocou assim, os iranianos também foram proibidos, em dezembro do ano passado, 2023, de entrar na Síria com armas, mesmo pessoais. Ou seja, entrava em território sírio desarmado, no posto de fronteira, e aí teria que esperar a linha de abastecimento e logística oficial que passava pelo controle também do governo Assad. Por quê? Vou explicar rapidinho. O governo da Síria, ele é o governo que é reconhecido pela ONU até então, etc. E aí o governo sírio pediu o intercâmbio e a proteção militar do Irã, do Hezbollah e da Rússia. Nenhum dos três, nem o Hezbollah entrou por conta própria, nem o Irã, nem a Rússia. Foi um pedido de apoio, dado que a guerra civil saiu do controle, isso já em 2012 já tinha saído do controle, e progressivamente contava com cada vez mais combatentes externos. Quando eu falo externo, não é nem externo iraquiano sunita, que até vai, né? É externo de gente que sequer falava árabe. Ou seja, aí começou a complicar. Mas tem mais, eu posso seguir? Fica à vontade. Eu só queria, Bruno, porque a informação que você está dando é muito interessante. Você está mostrando, eu queria conseguir fazer uma digestão dela, porque eu acho que tem muita coisa aí, só pensando assim. Vou até te mandar o texto agora. De certa forma, houve um afastamento do regime do Assad, do Irã, parece, né? O Assad estava querendo apoio em outros países também. É basicamente isso, né? Parece que sim, irmão. Base de apoio. E o que você falou sobre a Arábia Saudita é perfeito. Não dá para resumir realmente a Arábia Saudita em só eixo do imperialismo. Eu acho que é um país que ele tem uma fragilidade, uma legitimidade baixa, né, em certos aspectos. Enfim, aí o melhor eu até ficar meio calado, que eu sempre... Não, fica à vontade, não tem problema. Está aqui para conversar. São que você, com muito mais aprofundamento, né, vai poder me corrigir. Mas, assim, aí você colocou muito bem a Arábia Saudita, como a Turquia também, né? A Turquia está tentando jogar dos dois lados, né? Percebendo que os BRICS, que o caminho é mais ali para o que a gente chama de Oriente, né? Que o eixo econômico do mundo está mudando, né? Então, a Arábia Saudita e a Turquia estão atentas a isso, né? A Turquia, de jeito nenhum, vai morrer abraçada aos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa até importante, ela tem uma independência muito grande, então você salientou bem também, a Arábia Saudita não é necessariamente só apoio ao imperialismo, né? Eu acho que ela é um peão do imperialismo, mas como a Turquia foi também, você não concorda? Foi peão do imperialismo nesse momento? Concordo. Mas só para amarrar,
Então, assim, isso que você está nos contando agora foi uma tentativa do regime sírio, do Assad, de alargar a base do apoio dele, inclusive ter apoio desses países sunitas, né? O Emirados Árabes e a Arábia Saudita, e nesse sentido ele se distanciou do Irã. É isso, né? De alguma forma. É Ele isso. restrições ao Irã, não é isso? Claro. É isso. Mas, ao mesmo tempo, desde 2015, tanto a chancelaria iraniana como a chancelaria russa estavam quase que implorando para o Bashar criar ou um governo de conciliação ou um espaço de conciliação. Entendi. Esse espaço de conciliação, até uma coisa muito curiosa, teve uma reunião muito importante, das várias que foram tidas, em Moscou, me foge agora, mas foi entre novembro e dezembro de 2015, aonde, olha só que irrelevante, João, a esquerda curda deu uma espécie de último suspiro, falou, agora vai, e propôs um modelo de constituição confederal, pedia autonomia relativa, se comprometia com a integridade territorial síria e lealdade ao governo Bashar, desde que fosse convocada uma espécie de congresso, conselho nacional, uma coisa assim. Quando muito, queria um estatuto de governo regional semi-autônomo, como tem no Iraque, que está na mão, no caso, da direita curda. E, detalhe, Moscou topou. Eu, na época, ainda falava com... hoje não falo mais, porque eu não confio mais, estou sendo sincero contigo. Mas ainda falava com as relações públicas da esquerda curda para a América Latina. E eu lembro que eu escrevi no caso era um camarada e uma moça, escrevi para o cara, eu falei, pô, vocês estão de parabéns, uma manobra diplomática genial. Ele falou, olha, se isso aí viesse concretizar, a guerra acabou. Vai ficar só a Turquia em guerra com a gente. Eu, caramba. Bom, o que aconteceu? Deu tudo para trás. Nem Damasco avançou, nem os Estados Unidos recuaram, nem a Turquia recuou, e aí eles se jogaram nos braços dos gringos, alegando sobrevivência. Eu até entendo, mas não posso concordar. Não posso concordar com uma ocupação territorial, por melhor que seja o seu projeto societário, que garante a sua proteção militar através da exploração de recursos de óleo e gás do território sírio por uma empresa gringa, a Conoco Energy, financiando as operações militares. Isso aí entra governo, sai governo, a mesma coisa. O Obama fez, o Trump 1 fez, o Biden fez, o Trump 2 vai fazer de novo. Então, tipo, ali, desculpa falar, até melou tudo. Aí, cara, aí ferrou, porque na sequência a Turquia avançou para cima do território sírio e colocou para Damasco. A gente topa conversar, mas você tem que dar um jeito nos curdos. A gente não vai admitir uma reunião semi-autônoma curda do lado de cada fronteira. Claro. Então, o que Damasco fez? Fez a única coisa que não podia fazer. Se afastou do único aliado leal, dos dois aliados leais, Rússia e Irã. Caramba, Bruno. Então você está passando uma perspectiva realmente nova e eu te agradeço pra caramba, porque é uma perspectiva que eu não vejo na nossa mídia, né? De jeito nenhum. Quer dizer, houve um afastamento, a Síria estava buscando outras bases e começou a se afastar do Irã. Por isso que o Irã também não se meteu tão efetivamente na... E era difícil para o Irã também ali, né? Era difícil, mas era assim, difícil. era uma... Mas ia, João, aí sim, né? Sem conversar com ninguém, né? Sem conversar com ninguém, mas lendo a mídia iraniana, fazendo o programa toda semana, aí eu tenho esse cronograma pelo programa semanal que a gente faz, na Oriente Médio em Revista, o ao vivo é terça, 21 horas. Então, há 2 terças-feiras, eu fiz um editorial pelo coletivo, que o coletivo, o nome do programa, quem gere o programa. Aí eu fiz esse editorial dizendo o seguinte, olha, o Irã não vai recuar da Síria, e eu não tinha essas informações, eu não sabia do estressamento, do estresse, da relação entre Damasco e Teherã. E também não sabia o que foi depois daquele programa, não quer dizer muita coisa, podia prever. Cara, é tanta live junto, mas assim, a última entrevista que eu fiz sobre o assunto foi com um argelino, Mohamed Rajab. Esse cara é um gênio. Gênio. Nunca vi um cara tão preparado na minha vida, em língua portuguesa. Ele reside no Brasil e trabalha para a ONU, para o PNUD,
Então, ele passa metade do ano como consultor da ONU nos projetos da Agência Brasileira de Cooperação em África. Ele entra pela ONU, então, que é uma exigência, né? O cara conhece muito. E ele me colocou o seguinte, eu perguntei para ele, Mohamed, teve uma nova reunião, Sykes-Picot, para dar um jeito no Oriente Médio, e agora a reunião teve a presença de poderes médios da região. Isso é o termo em relações internacionais, a gente chama isso, potências médias. E teria tido uma reunião em Doha, aí teria tido a presença do lado anti-Assad, Turquia e Estados Unidos, e do lado aliado de Assad, Rússia e Irã, o Catar de anfitrião. E aí teria sido feito esse acordo, também batendo linha com o regime e a família Assad, que eles não iam querer lutar mais. Pô, mas isso aí caiu. Esse acordo foi anterior àquele acordo que foi noticiado pela mídia, né? Porque ele falou Rússia, Turquia e não, Catar. É o mesmo. Tinha também representante do Irã e dos Estados Unidos. Claro, tinha. Na reunião, tinha. Mas até não, porque eu achava até que o Irã tinha sido excluído dessa decisão, mas também não pode. Perfeito, claro. Não pode. E aí, cara, a única dúvida agora em relação ao Irã, só para fechar o tema Irã, é o seguinte. Para quem não conhece o islamismo, e eu conheço muito pouco, estou sendo sincero, mas o pouco dentro do conhecimento médio brasileiro parece muito, mas não tem erudição não, tá? A sua ascendência é árabe cristã, né? É o bastantão brasileiro, né? Árabe maronita, né? Eu dei sorte de ter um avô nacionalista, é muito comum isso, né? Uma geração que era da época dos não alinhados, era apoiador do general egípcio Gamal Abdel Nasser, era panarabista. Eu tive um avô panarabista ou nacionalista, é a mesma coisa na região, que meio que me formou na base do sentimento, né? E aí depois eu corri atrás, mas foi isso. Na época ele tinha 7 netos, depois vieram mais, né? Ele jogou a rede e pegou em um. Foi eu, mas foi isso. Ele ficava pregando na frente da televisão todo dia. Entendi. Entendeu? Foi doendo daí. Mas você ia fechar, né, a questão do Irã, né? Eu ia fechar a questão do Irã. Qual era a sua ascendência. Pois é. Aí é a maronita, que é cristã, né? É o bastantão. Mas fecha a questão do Irã. Que você até uma coisa interessante, né? O maronita é o ramo do catolicismo de base libanesa. Não só libanesa, mas é de São Marão. A maior parte dos árabes no Brasil tem origem maronita. Uhum. Tá? Mas, enfim, vamos lá. E aí, a grande dúvida que eu estava explicando é o seguinte, né? Existe o xiismo e o xiismo ampliado. O xiismo ampliado, ele seria aquele conjunto de aliados que tem uma formação filoxia. Xia na origem, é a facção rival, ou a facção radical, ou aqueles que não admitem uma autoridade fora da linha do profeta. Aí tem uma coisa muito complicada, mas vamos entender bem. O xiismo tem a sua centralidade no chamado xiismo duodecimal. Essa seria, aspas, tá? A ortodoxia xiita. Essa que organiza a República Islâmica do Irã. Tá bem? Os clérigos, os sheiks, ayatolás e grandes ayatolás que a gente vê na mídia são duodecimais. Aí o xiismo tem as suas ampliações. Tem ismaelita, tem zaidista e tem a ampliação da ampliação, que é o alauíta. O alauíta, ele chegou a ter fato que era herege, que não era islâmico, como até hoje. Exato. Eu conheço isso, que eles eram considerados hereges, né? Isso. Como se era um grupo, até a família Assad era bem laica, né? A Síria é laica pra caramba. Síria é laica, né? Claro. A Síria tem uma tradição laica e não sectária. Mas o que acontece? Quando o panarabismo vai caindo em decadência, aumentam as lealdades na interna da Síria na relação família Assad alauítas. E aí, como é de se entender, os alauítas pegaram a pecha de serem os mais leais ao Assad e agora, se chegarem a ser o grupo étnico-cultural perseguido na Nova Síria, aí de uma forma ou de outra o Irã vai ter que se meter. Não é porque o Irã é heróico, não é porque nada disso. É porque a obrigação, a República tem na sua Constituição, e não é cinismo, tem mesmo, aquilo que no mundo islâmico chama a defesa dos oprimidos.
e oprimido é um conceito. Primeiro são as minorias. Quem é a minoria do Islã é o xiismo. E os aliados do xiismo. E depois defender os crentes, os fiéis, ou seja, toda a população islâmica atingida por um poder não islâmico, o Irã tem a obrigação de defender de alguma forma. Não é que vai fazer porque quer, porque é obrigado. Mesmo que não queira, tem que fazer, porque cai a legitimidade do regime na sua própria terra. Por exemplo, pouca gente sabe disso. O Irã lutou no Afeganistão. Lutou. Por quê? Porque tem os Hazaris, que é um grupo étnico-cultural xiita, no Afeganistão e no Paquistão, que eles são muito perseguidos. O Irã conseguiu fechar um acordo com o Talibã para parar a luta sectária. Mas aí vem os amigos turcos, entre aspas, os amigos turcos, e alimentam o tal do Daesh Khorasan, que é uma perna do Estado Islâmico, que fica entre o Paquistão, o Afeganistão e a Xinjiang, que é aquela província chinesa de maioria islâmica, claro. E também o Uzbequistão, fica naquele giro lá. É uma região montanhosa chamada Waziristão. Tá? Então, aí, volta e meia, vai lá o MIT, que é a inteligência turca, vai lá e bumba. Aciona uma célula dessas e os caras fazem uma desgraça. Bota uma bomba na mesquita xiita, mata uma pá de gente, fica alimentando essa luta intestina sectária horrorosa. Né? Então, depende do comportamento. E aí tu falou, o Irã é a polícia do mundo, mas ele tem obrigações. Depende do comportamento do HTS e do tal do Exército Livre da Síria. Agora, Exército Nacional Sírio. Isso é uma ironia. O Exército Nacional Sírio é pago, alimentado, fardado e obedece à Turquia. Então, o Exército Nacional de sala de quina. Sim. Mas se o HTS se comportar... É muito louco, eu vou falar. Se o HTS se comportar como a Irmandade Muçulmana, que é um partido islâmico suni muito antigo, que tem filiais, ramificações, é o partido do Erdogan, aí o Irã fica na boa. Porque, em tese, a Irmandade aceita a diversidade de sistemas de crenças, etc. Se o HTS se comportar como salafista, para quem é leigo, parecido com a Al-Qaeda, aí ferrou tudo, vai ter outra guerra civil. O HTS, na sua origem, é mais um tipo salafista, Al-Qaeda, ISIS, Estado Islâmico, né? Não é tipo, não, ele é literalmente isso. Ele é literalmente isso. Ele é literalmente Al-Nusra, né? Ele é descendente da Al-Nusra, né? Tem vários integrantes da Al-Nusra. Eu até queria destacar, Bruno, que é importante, a gente já está tentando fechar já, mas só destacar um fato, né, que é importante, você até me corrige se eu estiver errado, mas tentam atribuir sempre ao Hamas, né, por exemplo, né, isso atribuem a vários grupos que lutam contra o Ocidente ou contra a ditadura dos super ricos, né, tentam atribuir fatos inverídicos. Né? O Hamas usa um vídeo que era o ISIS, era o Estado Islâmico jogando pessoas num prédio, dizem que era o Hamas matando gays, né? Mas você lembra esse vídeo? Esse vídeo lembro, do Estado Islâmico, não era o Estado Islâmico? Era o Estado Islâmico, o ISIS, né? Era o Estado Islâmico, isso aí. Era o Estado Islâmico. Então é interessante a gente destacar, para a gente fechar o assunto, você até me corrige se eu estiver falando besteira, mas é curioso como Israel, por exemplo, nunca atacou o ISIS, né? O Estado Islâmico, nem a Al-Qaeda. Parece que existe quase um acordo tácito, né? Como assim? Sem dúvida que um acordo tácito, sempre houve um acordo tácito entre a Arábia Saudita e Israel, tácito, né? Eles estavam em vias de oficializar, né? E a Arábia Saudita foi também um dos apoiadores, a própria família Bin Laden, que era iemenita, né? Mas que ganhou dinheiro como não era iemenita, a família do Bin Laden, não era? E ganhou dinheiro como empreiteiro, né? Grandes obras ali na Arábia Saudita. Mas, quer dizer, esses terroristas máximos, mais horrorosos, mais assassinos, em geral, né, que é o pessoal da Al-Qaeda, do ISIS, eles parecem ter um acordo tácito com Israel. Estou tentando fechar, Bruno, em poucos minutos, assim, já agradeço pra caramba o seu papo aqui, pô, quero contar com você sempre, Pode deixar, canal aqui para todo mundo poder assistir. A gente precisa conhecer muito do Oriente Médio, a gente conhece muito pouco. Mas, para fechar, essa ação que foi capitaneada pela Turquia, né, como você bem salientou, usando um grupo salafista, né, embora a Turquia, como você falou, não é exatamente isso, mas assim, algum nível de coordenação com Israel e Estados Unidos parece que houve. Né? Israel
claro que o padrão de Israel é não atacar o ISIS, não atacar esses grupos mais terroristas. Me parece que é o padrão de Israel. Israel só ataca alguns grupos, né, que resistem ao seu domínio, né? A Al-Qaeda, o ISIS, eu nunca soube de notícia dele ter atacado. Você até me corrige. Mas me fala sobre isso, sobre essa... E a Arábia Saudita, você acha que a mídia ocidental aventou a hipótese de a Arábia Saudita também estar nessa orquestração? Engraçado que eu vi, não sei se foi na Globo News, onde foi alguém falando Turquia, Arábia Saudita, e não citando Estados Unidos e Irã. Enfim, como que você vê essa quem que no fundo todo mundo participou, houve um acordo, né? Rússia e Irã acabaram que a contragosto tendo que aceitar, né? Eu diria isso, né? A situação. Mas me fala um pouco para fechar sobre isso. Vamos lá. Primeiro, vamos lá, dar um serviço aqui. Pode ajudar? Hollywood, às vezes, não mente tanto, né? Não tem um filme... O filme está muito bom, assim. O elenco é de primeira, né? Julia Roberts e Tom Hanks. Demais esse filme. Não é? O título é Charlie Wilson's War. E ganhou o título em português de Jogos do Poder. Muito bom. Eu aconselho todo mundo a ver esse filme e assistir mais um. Que aí esse é filme de 2008, se não me engano. Tem mais um, que é com George Clooney. Quando eu recomendo filmes, embora ocidentais, eles são... que não está abrindo. Eles têm bastante rigor, tá? Sim. Chamado Siriana. É ótimo. Você recomendou 2 excelentes filmes, Bruno. Eu acho que assistindo esses 2 filmes já dá uma noção um pouco do que seria. Vai estar um pouco anacrônico, né? Porque o do Tom Hanks, a Julia Roberts, se passa no financiamento da resistência das populações do Afeganistão contra a ocupação soviética. E o Siriana, mais ou menos, se passa na luta de sucessão da Arábia Saudita. É uma luta meio... na época, é uma fábula do que realmente pode acontecer, e aconteceu em alguns lugares já. E a indústria do petróleo no governo Bush pai deitando e rolando. João, sobre a questão de Israel nunca atacar o ISIS nem a Al-Qaeda. Eu desconheço qualquer operação de qualquer força sionista contra essas 2 organizações terroristas salafistas. Eu desconheço. O que se sabe mesmo, é que durante o primeiro período da formação da rede Al-Qaeda, ou seja, a base, que tinha como financiador, o organizador financeiro era um dos filhos do Bin Laden pai, né, Osama Bin Laden, que era um engenheiro civil de origem yemenita, mas passaporte saudita, cujo irmão era sócio da família Bush, diga-se de passagem, operava a resistência à ocupação soviética no Afeganistão e depois ajudou o Partido Talibã a tomar o poder no território afegão. É o mesmo Talibã que está aí, mesma coisa. Só que é uma geração anterior. Vamos lá. Sobre esta prova cabal, contundente, de coordenação entre Israel e HTS e Exército Livre da Síria, está todo mundo procurando há um tempão e não encontra, porque o que é demonstrado é por parte da Turquia. Ao sul da Síria, os chamados rebeldes, que ficam numa base jordaniana protegida pelos Estados Unidos, essas agrupações, sim, elas têm uma origem direta, muito antiga, tá? Do início da guerra, 2011, 2012, na Arábia Saudita e nos Emirados. A Arábia Saudita chegou à proeza de pegar uma prisão com quase 4 mil prisioneiros e comutar a pena, trocar a pena. O que você quer fazer? Quer ficar preso ou quer lutar na Síria? Não, quero lutar na Síria. Então pode ir. Eu vi isso na Globo News em 2015, essa informação. Ou seja, não via num veículo alternativo, sei lá o quê. Ou seja, quando chega nesse nível, que já é uma evidência. Então, quem está ao sul de Damasco, os rebeldes do sul, esses sim são tipo Al-Qaeda raiz, ou seja, tem gente lá que é a população local, legítima, está de saco cheio do governo, etc., mas acaba se associando à organização político-militar composta por mercenários, apoiada pelos Estados Unidos, financiada pelas monarquias do Golfo. Isso realmente está acontecendo. Essas 2 organizações político-militares, HTS e Exército Nacional da Síria,
elas têm um vínculo direto com a Turquia. Eu não vi nada até agora de financiamento direto da Arábia Saudita para o HTS. Mas como é que isso aí funciona? Tu faz doações para sociedades beneficentes que acabam chegando na ponta. Por quê? Porque, ao contrário da Síria, que tinha serviço público estatal, a maioria das sociedades da região, o serviço público ele é privado religioso. Então, quando vocês veem, assim, mesquita pra caramba, pô, ainda bem que tem mesquita, cara. Tem mesquita, tem escola, tem posto de saúde, tem área de recreação, tem biblioteca. A mesquita é um centro social vivo, como era, muito mal e porcamente comparando, as paróquias vinculadas à teologia da libertação no Brasil. Grupos de pastoral de tudo quanto é coisa, é um centro vivo daquela sociedade. Mas ele tem uma disputa interna muito pesada. Seria um pouco por aí, tá? A Arábia Saudita, até onde eu sei, estava apostando numa aproximação com o governo Assad, e o governo Assad estava apostando no levantamento das sanções. Então, tipo, se a Arábia Saudita chancela, os gregos suspendem as sanções, e é uma coisa surreal, né? Porque qualquer comércio entre o Líbano e a Síria está sancionado pelos Estados Unidos. É uma fronteira contígua. Então, tipo, praticamente, o Ocidente entrega esses países ao contrabando, como forma de sobrevivência. Sim, sem dúvida. E aí tem problema pra caramba, né, cara? Tem muito problema, porque quando os gringos financiam a guerra do Afeganistão com tráfico de ópio, não acontece nada. Aí quando ocorre algo semelhante na Síria e no Iêmen, o escândalo das drogas. Vamos falar isso aí, esses 2 pesos e 2 medidas é o comum. Bruno, eu adorei, cara. Você passou uma perspectiva aí com essa informação nova que você passou, que estava havendo um distanciamento do regime do Assad e do Irã. Faz muito sentido e vai ao encontro da percepção que eu tinha também de que a Arábia Saudita não estava tão envolvida nesse processo. Eu concordo com a sua análise, embora eventualmente poderia haver algum financiamento através dessas instituições religiosas, você colocou muito bem. Brunão, eu só tenho que te agradecer, só queria extrair de você a promessa de em breve a gente bater mais um papo. Semana que vem. Não. Cara, pode vamos. Eu adorei, cara. E a gente conversa, de repente, conversa sobre a situação da Palestina, dos palestinos, que acho que vai ficar muito complicada, né? Eu acho que o Hezbollah, que é a principal resistência ali, que ajuda a Palestina, está ficando numa situação muito difícil. Aí o próximo programa pode ser sobre isso, Bruno? Pode. Só para fechar sobre a derrota do Hezbollah na Síria, ela é o seguinte. A Síria ela é um contínuo territorial, né? Iraque, Síria e Líbano. Tá? E o Irã, ele é o mestre da logística. Para quem é das antigas e quando criança, pelo menos acompanhou, ou sabia, porque havia acabado recentemente da Guerra do Vietnã, tá? O Irã, ele tem a sua versão de linha Ho Chi Minh e do uso do Laos como santuário de logística. E aí, praticamente, as linhas internas, tipo Ho Chi Minh, elas são quase todas subterrâneas, tipo pelo Sinai, por dentro de Golã, das montanhas, mas a linha logística mesmo passa pela Síria e pelo Iraque. Sem a Síria, o Hezbollah realmente ele pode ficar enfraquecido do seu abastecimento da logística militar. E com o Hezbollah enfraquecido, a ofensiva militar israelense pode se dar novamente. Seria mais ou menos por aí o raciocínio. E era isso que eu queria abordar na nossa próxima conversa. Israel está devastando a Síria, já invadiu a Síria, destruiu todas as armas, navios, né? O Israel mesmo está se gabando como um dos maiores ataques da história. Vamos abordar isso no próximo bate-papo. Bruno, beijos para você, muito obrigado, meu amigo. Vou encerrar por aqui, acho que é só apertar nessa coisinha vermelha aqui, né? Olha só, ele pediu para você sair. Abraço. Tá bom? Sai Abraço, aí, meu amigão. Obrigado. Até semana que vem. Obrigadão. Valeu.